Graça e paz, povo de Deus, Novo Testamento em um ano, Marcos, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 31. Existem duas coisas importantes aqui, mas uma já mencionamos na leitura de Mateus, que é o grande mandamento. Mas aqui em Marcos, no capítulo 10, entra em cena também a questão do divórcio, algo muito já complicado naquela época, já com uma série de nuances naquela época e nos dias de hoje da mesma forma. A partir do versículo 2, os fariseus se aproximam de Jesus, para colocá-lo à prova e perguntam: é lícito, ou seja, é legal, está dentro do direito, é correto o marido repudiar a sua mulher? Ou seja, o repúdio era, algum motivo tinha causado o repúdio, o marido, portanto, lavrava uma carta de divórcio e entregava na mão da esposa ou para o pai, alguma coisa assim, E Jesus respondeu no versículo 3 de Marcos 10: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Eu tenho um texto que fala exatamente isso, a dureza do coração. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou isso escrito, esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Aqui está o gênero, macho e fêmea, homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Aqui está o casamento como conhecemos. A família nuclear, formada por um homem, por uma mulher, pelo marido e pela esposa, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Isso é um sentido espiritual. E esse dois, uma só carne no sentido espiritual, se torna uma realidade na geração de filhos. Os dois geram um. Então, independente de qual for o aspecto, seja espiritual, dentro de uma nova família que forma uma nova unidade que se constrói, e a geração de uma nova pessoa a partir dos dois, os dois se tornam um. Portanto, ninguém separe, diz o versículo 9, o que Deus ajuntou. Jesus está dizendo aqui que o casamento é uma instituição divina e que não compete ao ser humano, pela dureza do coração, separar. E aí, obviamente, Jesus vai atingir o ponto nevrálgico, que a pergunta deles era sobre o divórcio, sobre o repúdio. Aí ele diz, em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhe disse: quem repudiar, olha só, quem repudiar, que se separar, divorciar-se. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. Quem repudiar a sua mulher, comete adultério. Olha, quem divorciar, a pessoa de quem partiu a decisão do divórcio, ao casar-se, comete adultério. Olha que interessante. A outra pessoa então está tranquila? Olha que interessante. E se ela, olha que interessante, versículo 12, e se ela repudiar o seu marido, ou seja, a mulher não tinha o direito de se separar nesse sentido, mas ela podia criar uma situação a ponto de se separar, E ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Em outras palavras, Jesus está dizendo, os dois cometem adultério. Então trouxeram as crianças para Jesus abençoar, Os discípulos repreenderam e Jesus disse: deixa vir a meus pequeninos, etc. e tal. Mas notem como Jesus é claro
na relação do casamento, do gênero, e ele é contra o divórcio, a não ser, aqui obviamente não está, em Mateus 19 nós temos a especificação que só pode a partir do adultério de um. Quando um comete adultério ou pela morte, então a pessoa está livre para casar com outra pessoa. Isso eles já sabiam. Eles não queriam saber sobre isso. O que eles queriam saber era sobre o divórcio e o repúdio por qualquer motivo. Essa era a questão. Como nos dias de hoje. Qualquer motivo leva ao divórcio. E Jesus está dizendo, não é assim. O divórcio só acontece porque o coração é duro. E as pessoas de coração duro não estão dispostas a perdoar, a pedir perdão, a humilhar-se quando necessário, a reconhecer os seus erros e a tentar resolver o problema. As pessoas de coração duro preferem afastar-se do que ter o trabalho de resolver um problema. E isso é usado, inclusive, no casamento. Jesus disse que o problema do divórcio, tanto naquela época como em nossos dias, está dentro da pessoa. O problema nem é o outro. O problema está dentro de cada um de nós. A dureza do coração é que rompe as relações. Deus abençoe você.